estão ligadas às nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Claro que é de que eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2024. A unção de Josué está sobre mim. E eu creio nisso. Amém? Graças a Deus. Sentem-se, por gentileza. De inútil a útil. Então, vamos lá. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. E sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos. E isso para dar a cada um segundo os seus caminhos. E segundo o fruto das suas ações. Nós sabemos que Jesus já levou sobre si todas as doenças e enfermidades, quando ele foi à cruz do Calvário. No entanto, há uma doença que biblicamente é considerada incurável, que é o engano do coração. Portanto, tomar precauções importantes guardando o coração é que vai nos livrar de contrair essa doença e perecer espiritualmente. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Meu Deus! Se você pensou em guardar alguma coisa, guarda o coração. Você pode se enganar. Religião e reino têm a mesma roupa. Você olha, parece que é a mesma coisa, mas o espírito é diferente. Quando você vê aquele diálogo, que não vamos dizer, deixa eu mudar a palavra, diálogo não. Foi a tentação no deserto. Mas ali Satanás tentou o Senhor de todas as maneiras e eles conversaram. E qual foi a fonte utilizada pelos dois? A palavra. Foi a mesma fonte, mas o espírito era diferente. Você vê como nós precisamos discernir o que é religião e o que é reino. Às vezes a palavra, o diabo está usando da mesma fonte que Jesus. A diferença estava no quê? No espírito. No espírito. Você vê que Jesus tolerou o Pedro, e tolerou, mas quando Pedro trabalhou para que ele tivesse compaixão, autopiedade, aí ele não tolerou. Aí ele não tolerou. Ele disse, para trás de mim, Satanás. Porque a mesma Bíblia que fala de misericórdia, também fala sobre tolerar o intolerável.
Então eu vou ter que discernir para eu não me enganar. Religião, ela vai se apegar a um sistema vazio de regras. E onde eu terei mérito, porque eu fiz. Mas reino, eu sofro uma renovação mental, eu passo pela redenção e eu entendo que eu não tenho mérito nenhum. Porque as pessoas confundem justificação com santificação. São duas coisas diferentes. A justificação, que é a redenção, eu não tenho o que fazer a não ser crer. Eu creio no meu coração e confesso com a boca. Mais uma vez, confessar. Olha só, para você ser salvo, você tem que confessar. Se confessar ao crer no coração muda o seu destino eterno, como uma pessoa pode não levar a sério o que ela está falando? Agora, a santificação é responsabilidade. Eu fui salva, não por obras, mas para boas obras. Então, agora, eu me torno uma nova criatura em Jesus, porque eu criei nele, no padrão dele. E eu quero me alinhar com ele. Eu quero viver em conformidade com ele. Então, eu decido por esse padrão alto, onde eu me santifico. Eu saio desse padrão mundano, demoníaco, para um padrão elevado. Eu tenho a responsabilidade, é minha. É minha. Esse esforço que a Bíblia fala não é para a minha salvação, mas para a minha santificação. Porque a minha salvação, é óbvio que uma pessoa salva, ela vive em conformidade com a palavra. Há um questionamento que pode ser feito. Se uma pessoa não vive em conformidade com a palavra, então realmente ela foi salva? Porque se eu criei e confessei Jesus, eu estava dizendo, quando eu criei e confessei, é isso que eu quero para a minha vida. É esse padrão que eu quero. Qual é o padrão? Eu criei em Jesus. Jesus, eu estou dizendo, olha, esse é meu mestre, esse é o padrão que eu quero. Bom, então eu sou salva pela fé. É graça, é favor. E agora eu tenho a responsabilidade de viver em conformidade, que é a santificação. Que esse é um processo. Eu chego com uma mentalidade que precisa ser renovada, com o interior que precisa ser mudado. Eu chego cheia de paradigmas, crenças, que agora eu vou passando por uma limpeza, que a palavra é como água e ela vai me limpando. A palavra, ela é viva e eficaz e ela divide alma e espírito. Agora, por conta da palavra, eu consigo ver o que é alma, uma questão almática, e o que é espírito. Agora eu tenho condições de adquirir a mente do espírito e não aceitar mais a mentalidade da carne, porque Paulo fala de duas mentes. A mente da carne, a mente do espírito. A mente da carne, que é só o que é carne, o que é morte, que leva para a morte, porque o salário do pecado é a morte. A mente do espírito, ou seja, eu penso, como a palavra está me ensinando, eu tenho a mente do espírito, então eu estou o tempo todo, por eu pensar,
dessa forma. Eu adquiri a mente de Cristo, eu adotei o padrão de Cristo, o modelo de Cristo, a imagem de Cristo, as atitudes, as escolhas de Cristo, como meu modelo, meu padrão de vida, o meu estilo de vida. Porque cristianismo é um estilo de vida, não é uma religião, é um estilo de vida. Como eu disse na sexta, essa reunião vai terminar, mas o culto não. Porque cultivo é a mesma coisa que culto, que cultura. Eu tenho uma cultura, a cultura do reino. Eu cultuo a um Deus. Eu tenho um Deus único. E eu vivo em conformidade com esse Deus. Então, para onde eu vou, eu faço igual Abraão. Eu levanto um altar para mostrar para aquele povo que tem vários deuses quem é o meu Deus. Então, eu vivo levantando altares. Ou seja, eu estou conquistando territórios e deixando claro, esse é meu Deus. Eu tenho um Deus. O meu padrão não é esse aqui, o de vocês. O meu é outro. O meu padrão é mais elevado, que é o de Cristo, que foi capaz de morrer não por gente boa e gente inocente, mas por gente pecaminosa. Então, muitas vezes a palavra, a fonte que alguém está usando é a mesma, mas o espírito não é. Eu preciso discernir, como Paulo disse, os espíritos. Que citar a mesma fonte não é difícil, mas precisa saber, Satanás tirou a palavra fora de contexto. O espírito que estava nele era para destruir. Ou seja, é possível se pegar a palavra e levar uma pessoa a tomar rumos totalmente diferentes? Sim. Pega ela fora de contexto e você cria uma doutrina em cima disso e conduz pessoas, talvez até para o inferno, usando um texto bíblico. Então, isso é forte, isso é sério. A fonte é a mesma, mas eu preciso saber o espírito. Qual é o espírito? Porque se eu for guiada pelo espírito do mal, com uma linguagem, uma aparência que parece muito boa, o diabo não usou palavras dele, ele usou palavras que estão na Bíblia. O Senhor quer misericórdia. A mesma Bíblia que fala para termos misericórdia também é a mesma que fala para não tolerarmos o que não deve ser tolerado. Tenho contra ti que toleras. Por que Elias foi escolhido, em Malaquias você vê, termina falando que Elias vai ser aquele que vai unir pais e filhos, não é? As famílias, não é? Por quê? Porque Elias foi aquele que não tolerou aquele padrão de família desalinhado de Deus. Elias confrontou Acabe, e quando ele o chamou de perturbador de Israel, ele disse, eu não sou perturbador de Israel, você e a família do teu pai. Israel está desse jeito por causa de você, da sua família. E o seu padrão de família é um padrão desequilibrado, desalinhado de Deus. E ele confrontou.
E ele destruiu com os profetas de Baal, que fizeram um altar ao seu Deus. Mas como que eles invocavam? Eles invocavam pedindo a compaixão, a piedade de Baal, tanto que eles se cortavam e gritavam. Porque a autopiedade, a compaixão de si mesmo, quer ganhar no grito. E adiantou? Não. Porque Deus não se une à nossa dor, mas à nossa cura. Ele vai se unir à nossa fé pela nossa cura. Ele não se une à nossa dor. Deus responde fé. E eles invocaram o Deus deles, um Deus morto, e gritaram pela piedade de Baal. É no grito. Esse é o espírito de Jezabel. Quer ganhar no grito? Vai pela manipulação. Você não vê que tem pessoas que elas vivem por conta da ferida? Ora elas estão manipulando, ora elas estão sendo manipuladas, e isso é um ciclo sem fim? Se elas estão com raiva de alguém, elas tentam jogar esse veneno e acabar com a reputação daquela pessoa para um maior número de pessoas, porque elas não se contentam em estar com raiva daquela pessoa, elas querem que mais pessoas estejam com raiva daquela pessoa. Essas pessoas, quando elas estão diante de alguém que é maior que elas são subservientes. Quando elas estão diante de alguém que elas consideram menor que elas são tiranas. E elas vivem nesse ciclo sem fim, ora manipulam, ora são manipuladas, ora manipulam, ora são manipuladas. É uma doença, porque elas estão enganadas. Elas acham que estão indo a algum lugar, mas não eu. A Bíblia diz que há momentos que você domina uma pessoa para a sua própria infelicidade, porque você não foi formado, criado, nem eu, para dominar sobre outro homem, outra pessoa. Mas a autoliderança, o autocontrole, o domínio próprio é a marca de um transformado, de uma nova criatura. Você vai ver que João Batista andou no espírito de Elias. E ele preferiu perder a cabeça a tolerar um padrão de família que ele sabia que era errado. Ele confrontou o rei, que estava vivendo com a mulher do irmão. Ele sabia que aquilo podia lhe custar a vida, sabia, mas ali não cabia misericórdia, ele não podia tolerar. E o espírito de Jezabel, ele não só leva para manipulação, que é feitiçaria, manipulação, como ele leva para essa autocompaixão, como ele leva a esse padrão de família desequilibrado. Porque o espírito de Jezabel trabalha para cortar o cabeça. Onde tem uma Jezabel, pode saber que não tem cabeça. Ela vai cortar o cabeça. Ela cortou totalmente a autoridade, ela se aproveitou da fraqueza de Acabe para sobrepor, para ficar acima dele.
Herodias, que é considerada a Jezabel do Novo Testamento, quando ela foi confrontada pelo profeta, quando ele não tolerou, o que ela pediu? A cabeça dele. E o fraco do Herodes, que simpatizava com João, chegava a se incomodar, ele estremecia quando João falava, mas ele foi tão covarde que ele mandou fazer o que foi pedido pela filha dela. Que girava tudo ali em torno do quê? Sensualidade. Foi a dança sensual da filha de Herodias, Salomé, que atraiu aquilo. E ele disse, pede o que você quer. Ela vai para a mãe fala, eu quero a cabeça de João Batista. Porque esse espírito trabalha para cortar o cabeça. E se você não entender essas coisas, tudo na sua vida vai viver desequilibrado. São coisas que as pessoas, elas simplesmente ignoram, elas passam por cima, elas nem se preocupam em tomar conhecimento. O que te alimenta te define. Olha o que aconteceu no Éden. O que a serpente indicou para Eva comer. A Bíblia fala de comida o tempo inteiro. A palavra é como esse pão, é pão. É doce na boca, ora é amargo no estômago. Isso é tão sério que Moisés, ele foi criado no palácio, mas ele foi alimentado por Joquebede. E quem te alimenta, o que te alimenta, define se você vai ser escravo ou libertador. Então, o que tem te alimentado e quem tem te alimentado? Você tem se alimentado do quê e quem? Vem pela mão de quem? Joquebede foi quem alimentou Moisés. A serpente foi quem alimentou, indicou alimento para Eva. Então, muitas vezes as coisas estão na cara, mas nós não queremos ver. Nós falamos o tempo todo, as crianças estão viciadas em telas. Não, nós estamos viciados em telas. São as crianças, não. Porque o padrão somos nós que estamos dando. Nós é quem estamos dando. E isso é tão sério que uma criancinha pequena, você vai dar comida para ela, te dá trabalho. Você põe um celular na frente dela. O que você levaria, talvez 30, 40 minutos para conseguir dar aquela papinha para ela, em menos de 10 minutos você já deu. Mas ela não está tendo contato com a mãe. É só uma mão. Na cabecinha dela, ela está sendo alimentada por aquilo ali. É aquele desenho, é aquilo ali. Então, aquele é o padrão, é quem está alimentando ela. É um padrão que está sendo estabelecido na vida dela. Aí nós perguntamos por que nossas crianças estão sendo diagnosticadas com um monte de supostas doenças que eu não acredito. Nós reclamamos por que elas estão agitadas, por que elas estão isso. Porque existe uma preguiça emocional que não permite
Porque você ficar 30, 40 minutos lutando para dar comida para uma criança, significa um tempo. E a gente sabe que o valor, o nosso, aquilo que é o nosso valor, é onde nós investimos tempo, dinheiro, energia. Então é mais fácil. Então nós não queremos esse tempo, dar esse tempo. E é por isso que tantas crianças têm sido criadas e tantos jovens estão com o espírito de orfandade. Porque à medida que não se dá o tempo para esse jovem, para essa criança, ele começa a criar o valor dele. Eu não sou tão importante, eu não tenho esse valor. Ele começa a se vender por coisas baratas. Você acha que uma moça que teve um pai, que cuidou dela, que esteve com ela, que deu atenção, carregou com ele, não apenas a presença, mas um tempo realmente dedicado, ela vai se vender barato? Ela vai cair nos braços de qualquer pessoa? Ou um rapaz que recebeu valor, vai buscar valor em coisas baratas? Ele já recebeu algo caro, foi dado a ele. Um valor, você tem valor, você é caro para mim. Eu invisto a minha vida em você. Qual a ligação que essa criança tem quando o celular está ali e ela não enxerga a mãe, ela enxerga aquilo que está lá? Nós precisamos ir para o efeito Jacó. O rebanho se reproduzia de acordo com as varas. Eu vivo dizendo isso, pergunte aos internos, às minhas reuniões internas. Eu falo, não adianta você ir para cobrar do povo, do obreiro, a resposta está em você. Invista no seu crescimento como líder, invista no seu crescimento como pai, invista no seu crescimento como mãe. Porque o rebanho se reproduz de acordo com as varas. Se ele queria listrado, ele fazia o quê? Descascava em forma de listra. Se ele queria salpicado, ele descascava em forma de bolas. Ele fazia o desenho que ele queria. E elas vinham e bebiam naquele bebedouro onde as varas estavam. Então, o rebanho se reproduzia de acordo com as varas. A igreja se reproduz de acordo com a vara. Vara fala de autoridade. Vara fala de autoridade. E você não tem autoridade se você não vive. Ensinar uma pessoa, vir aqui ensinar você, é mais fácil do que viver. Só que a minha autoridade, a sua autoridade, vem dessa vivência. Quando você vive isso. E então, isso é vivido, isso é transferido, isso é absorvido. Então, nós podemos estar acreditando em mentiras. Mas é verdade para mim. E eu estou vivendo com base em uma mentira. E se eu vivo com base numa mentira, eu nunca vou chegar ao porto desejado. Eu nunca vou atingir
aquele resultado, aquela promessa, porque eu peguei um caminho errado. Eu estou acreditando em coisas que não são verdadeiras. Eu bebi do espírito errado. Eu estou tolerando coisas que eu não posso tolerar. Quando você vê o feminismo crescer, é o espírito de Jezabel. O vitimismo crescer, é o espírito de Jezabel, porque é da manipulação. Quer fragilizar e acabar com a masculinidade, cortar o cabeça. Vamos cortar o cabeça. E aí a pessoa acha que ela está em vantagem. Eu mando, eu faço. Para ela é uma vantagem. Ela acha que ela está ganhando, mas ela está perdendo. E ela está sendo movida pelo espírito errado. Ela está debaixo de engano. Porque ela está buscando um padrão desalinhado de Deus. Um padrão de família, um padrão de vida desalinhado de Deus. Ela está bebendo na fonte errada, ela está comendo a coisa errada e de gente errada. Porque quem te alimenta te define. E essa pergunta nós precisamos responder. Quem tem nos alimentado? Porque talvez eu estou dizendo, não, eu venho aqui na igreja, eu recebo também de você. Talvez no dia a dia, o que está conduzindo a sua vida, não é essa palavra, não é essa visão, não é esse espírito. Talvez você caminha muito mais pelo espírito e o ensino dos seus antepassados, que talvez não produziram bons frutos, muito mais pela cultura. Você ainda vive debaixo de um jugo que não é o de Cristo, por isso que está pesado. Porque o meu jugo é leve, meu fardo é suave. E talvez você está achando um peso. Por quê? Porque você não está aliançado com o Senhor. Qualquer coisa que você tentar fazer fora dele vai ser pesado. E se você tentar fazer a despeito dele, sem ele, vai ser pesado. É com base na aliança. Como que eu consigo perdoar? Por conta da aliança que eu tenho com ele. Eu olho para ele. Como que você consegue fazer uma coisa difícil para a sua carne? Por conta da aliança. Você olha para ele. Você se agarra a ele. Não tem outro jeito. Você não vai ter uma família boa, você não vai ter uma grande vida, se você não se libertar dessa preguiça emocional, onde você tem que investir tempo de oração, de comunhão. Às vezes, investir um tempo dialogando, falando. Você está falando, você está ensinando, você está alertando. É aquele momento da refeição que não tem nada ligado. Todo mundo está um com o outro, oram juntos, comem juntos, tem um tempo. Ninguém come correndo, tem um tempo na mesa. Isso é fundamental. E aí as pessoas vão dizer assim, eu não tenho tempo. Tem.
Se você olhe e me diga no seu histórico, olha para o seu celular, olha para o histórico, e quando ele vem e manda para você a sua média de tempo, você vai ver quanto você gastou ali. E você vai, então, descobrir que você tem tempo. Porque muitas vezes não é o tempo que você gastou no culto, ouvindo aquele culto novamente, aquele programa, e se edificando e crescendo, e muitas vezes ouvindo em família. E aquele monte de vídeos e coisas inúteis, que você poderia estar orando com a sua família, você poderia estar junto com os seus filhos, você poderia estar ensinando coisas a eles, você poderia estar fazendo uma atividade física, você poderia estar fazendo algo produtivo. Então, isso é um engano. E a verdade é que quem não se agarra à aliança, se agarra a desculpas. Se você não está agarrado à aliança, você está agarrado às desculpas. Você tem sempre uma desculpa para não fazer e para justificar o porquê que você não está fazendo. E tem gente que toda vez que você vai falar com ele, ele tem uma desculpa. Ele vai trazer, ele vai justificar, ele vai argumentar. Então, assim, não entrou, não está lá. Ele quer apenas justificar. Ele ainda não acredita. Ele está se enganando. É tanto engano. Às vezes eu olho e penso, meu Deus, como essa pessoa está tomando um rumo desse? Será que ela não ouviu aquela direção? Por que ela está fazendo isso com a vida dela? Mas se você não for guiado pela palavra, você vai ser guiado por alguma outra coisa, que vai afundar com a sua vida. Se você não comer a coisa certa e da mão certa, o que vai acontecer com você, ou você vai se tornar um libertador, ou você vai ser aquela que abriu o caminho para a iniquidade tomar o mundo, tomar sua casa, tomar sua família. Quantas pessoas que têm definido a vida em cima de sentimentos? Elas acreditaram em mentiras. Elas acreditam em mentiras. Se você crê errado, você faz errado. Se você não conhece a verdade, você é guiado por um engano. Seu coração te engana. Você acredita que é Deus quando não é Deus, mas por que você vai acreditar em algo que é um engano e botar Deus naquilo? Porque você não entendeu como Deus trabalha. A arrogância do teu coração. A arrogância do seu coração tem enganado. Você vive nas cavidades das rochas e constrói sua morada no alto dos montes, que diz a você mesmo, quem pode me derrubar? Ainda que você suba tão alto como a águia e faça o seu ninho entre as estrelas, dali eu o derrubarei, declara o Senhor. A soberba do teu coração te enganou. Como o que habita nas fendas das rochas, na sua alta morada, que diz no seu coração, quem me derrubará em terra? Se te elevares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, dali te derribarei, diz o Senhor.
Olha o que o Senhor disse aqui. A arrogância do teu coração. Foi a arrogância do seu coração que te enganou. Você foi tão arrogante e você foi enganado pela sua arrogância. E você achou que você podia fazer do seu jeito, ao seu modo, né? Não é aquilo que o Senhor fala, que Paulo fala pelo Espírito Santo? Ninguém zomba de Deus. O que você plantar, você vai colher. Mas tem gente que zomba, ele é tão arrogante que ele está zombando de Deus. Quando ele planta uma coisa e bota na cabeça que ele vai colher outra. Ele está fazendo uma bagunça com a vida dele, só usando sementes erradas. Mas botou na cabeça que com ele vai ser diferente, que não é bem assim. Sei lá as mentiras que ele acreditou. Fato é que a colheita vai chegar cedo ou tarde. E ele não vai gostar. Porque você é livre para fazer escolhas. Mas você sabe que você é escravo das consequências. Não tem como você se livrar das consequências. Então, você vê que a Bíblia sempre fala, tanto o salmista, no Salmo 127, Jesus falou sobre isso, aqui você fala, em nenhum momento diz, você não vai construir. Mas fala, ó, se o Senhor não for o construtor, em vão trabalham os que edificam. Quer dizer, trabalhar nessa construção, o Senhor não é o alicerce, só o Senhor pode segurar essa construção. Você constrói uma família, tem que ser com base na palavra. Você está criando filhos, com base na palavra. Está levantando um negócio, com base na palavra. Um ministério, com base na palavra. Jesus falou, se você não constrói na rocha, vai vir uma hora um vento mais forte e vai levar, se você construir na areia. Então, não está dizendo que você não vai construir. Você pode construir. Não está dizendo que você pode até construir seu ninho onde a águia fez o seu ninho. Você pode até crescer tanto ir num nível tão alto que ele... Qual é o pássaro que faz o seu ninho no alto da montanha, no lugar mais alto? A águia. Então, você pode ir até onde a águia está. Você pode ir lá nas estrelas. Olha o exemplo. Você pode ir alto, meu filho, o alto, que o seu tombo vai ser grande, que eu vou te derrubar. Lá dentro de você, você pensa assim, ninguém me derruba daqui. Olha onde eu estou. Eu fui muito alto, eu conquistei muito, mas não tinha alicerce. Foi com base na arrogância. Você não lembra de Nabucodonosor? O mesmo Deus que deu a ele o governo de tudo, quando ele não deu glória a Deus, foi o mesmo que deixou. Ele enlouqueceu e virou um animal. Comeu literalmente, não é força de expressão não, literalmente ele comeu grama. E aí quando ele volta, ele fala com a boca dele, o Senhor humilha aqueles que são orgulhosos. Eu costumo dizer que Deus é alérgico aos orgulhosos. Deus se opõe, a Bíblia diz que a única pessoa, o tipo de gente que ele se opõe é aos orgulhosos. Por isso que todo orgulhoso vai descendo, e ele está achando que não, que ele ainda tem controle, e ele está lutando na força do braço. E ele está descendo, e ele está lutando na força do braço, ele está descendo, e está lutando na força do braço, e está descendo, e está tentando fazer algo acontecer na força do braço, e não acontece, e está tentando mudar a vida dele na força do braço, não acontece, está tentando vencer, fazendo uma barganha com Deus, um negócio com Deus, Deus também está dizendo, acabou, não adianta, eu não quero.
Outra coisa de você, a não ser seu coração, um relacionamento com você, intimidade. Você tem que se humilhar, você tem que se entregar. Humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor. E Ele vai exaltar. Antes da honra vem a humildade. Mas antes da queda, da desgraça, vem o orgulho. Então a pessoa põe na cabeça, ela acredita. De verdade. Tem gente que está acreditando. É a arrogância do coração que está enganando. Ela sofre da doença do engano. Ela acredita num Deus que ela criou, porque ela não conhece a Deus. Então, esse Deus que ela criou, fala com ela, faz concessões para ela. É o Deus que guia a vida dela, um Deus que ela criou. É um engano, ela está sendo enganada. E ela está tão cega por conta desse Deus, emoção, sentimento, ferida, que ela enxerga, você enxerga o mundo com base naquilo que está lá dentro. Então, tem gente que está enxergando o mundo com base na sua ferida. Enxerga as pessoas com a ótica das suas emoções, dos seus sentimentos, não da palavra. Então, por exemplo, ela se sente ofendida por uma pessoa, ela define aquela pessoa por um erro. Como que eu posso definir uma pessoa por um erro? Se Deus me definisse por um erro, a pessoa errou com ela numa coisa, aquilo lá, porque não sei o quê, porque nunca me enganou, porque não sei o que. E ainda tem crente que usa isso aqui, olha a expressão, de onde será que veio essa expressão, hein? Meu santo não bateu com o dela. Jesus, tem coisas que acontecem que eu falo, Senhor, não ganho para isso. São coisas assim que você pensa assim, peraí, você é crente? Um erro, uma falha. Aquela pessoa agora é definida. Ela definiu pelo quê? Foi pela palavra? Foi pela emoção dela. E o que é pior, algumas pessoas ainda colocam Deus. Elas tratam malícia como discernimento, que são duas coisas diferentes. O que está guiando ela não é o discernimento do Espírito, é a malícia. Ela é maliciosa. Na verdade, ela julga os outros por aquilo que ela é, por aquilo que ela é capaz. Porque nós lidamos com as pessoas como nós lidamos com a gente. Você trata o outro como você se trata. E você nem viu isso. Então, essa doença, ela é incurável. Se você não for guiado pelo Espírito e for guiado pelo esse coração, essa mente da carne, por essas emoções, por essas feridas, por um Deus que você criou, que te entende, que faz concessões, você vai arrebentar com a sua vida. Você vai arrebentar. E algumas pessoas estão passando por cima daquilo que elas não podem passar. Por que o Senhor tem falado tanto sobre família? Porque se você vê em Gênesis, começa com casamento, e você vai para Apocalipse e termina com casamento, não é? Porque é o padrão que Deus usou, um modelo. Ele sempre quis relacionamento. Ele não fez tudo, e só depois que ele fez tudo, ele fez o homem. E o homem tinha tudo, e ele deixou o homem. Ele não podia ter feito a mulher já junto, não, ele fez o homem para que ele chegasse à conclusão que é preciso relacionamento. Ele viu que estava faltando algo. E aí ele fala, a Bíblia fala que ele fez ele dormir um sono profundo. Aí você tem que a Bíblia interpreta a Bíblia. Os que dormem em Cristo. Deus matou Adão. O casamento dele começou com uma morte.
para a mulher nascer, porque é uma representação de Cristo, do segundo Adão. E quando ele morreu, nasceu o quê? A igreja. E nasceu do lado, lembra? Foi tirado a mulher do lado. Jesus, quando enfiaram a lança no seu lado, saiu o quê? Sangue e água. Que representa o nascimento da igreja. A noiva de Cristo nasceu ali, do seu lado, com a sua morte. Ele teve que morrer para que nós pudéssemos reviver, para que ele tivesse essa noiva. Ele matou Adão. Então o casamento começa morrendo para si mesmo. E então vem a esposa. O casamento de Cristo com a igreja começa com ele morrendo, literalmente. Adão morreu também literalmente. E o Senhor tirou dele uma costela e fez a mulher. O Senhor morreu literalmente. Sangue e água vazaram dele. E então, uma porta de salvação foi aberta para nós. A Bíblia diz, não eu, quem quiser seguir Jesus, negue-se a si mesmo. Pega a sua cruz e segue. Quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perdê-la, quem morre, salva. É isso que muitos têm passado por cima, porque estão absorvendo tanto a cultura, que os valores do reino deixaram de ter valor. E se não for um valor para você, sua relação com Deus, sua relação com aquilo que Ele mandou fazer, se não for um valor para você, a aliança, não é a pregação que você ouviu, é o valor que você dá a isso. É o valor que você dá a isso. A soberba do teu coração te enganou. A doença do coração é enganosa. E algumas pessoas estão vivendo pela mente da carne. Estão sendo guiadas por um coração doente, por emoções doentes. E não buscam libertação. Elas vivem mais uma religião do que o reino. E o Senhor está nos ensinando aqui hoje. Você precisa dar lugar à verdade. Aquilo que nós valorizamos, nós celebramos, nós honramos. Nós damos valor para aquilo. Tem gente que quer convencer que Deus é tudo. Diz, não, Deus é tudo para mim, Deus está no meu coração. Não, minha família é tudo para mim, tudo que ele não tem, tudo que ela não tem. É tempo dedicado para Deus e para a família. Então, cadê a honra, cadê a celebração? Ou seja, nós aprendemos a dar justificativas e ter argumentos para fortalecer aquilo que nós não queremos mudar, para justificar o que nós não queremos mudar. Porque lá no fundo nós não acreditamos. E aí nós perguntamos por que nós estamos vazios, infelizes e fracassados.
um crente fracassado. Porque nós vivemos com base no engano. O engano da religião, o engano das emoções. Nós não nos aprofundamos na verdade, e aí buscamos, criamos, fabricamos. Nós queremos, ao invés do espírito de Abraão, o espírito de Terá. Abraão largou todos os deuses e ouviu a voz de um Deus que ele não conhecia e seguiu esse Deus, e por causa de Abraão nós estamos aqui. Somos herdeiros da promessa se nós estamos em Cristo, porque Ele é o nosso Pai na fé, da fé. Terá é o cara que fabrica ídolos, fabricou ídolos, viveu 205 anos, saiu de um lugar com destino a outro, parou em outro. E muitas vezes o nosso modelo, nós falamos que a nossa inspiração é Abraão, mas é Terá. Porque nós vivemos não como Abraão, mas como Terá. Nós não rompemos, nós não abandonamos nossos ídolos, nós não procuramos conhecer esse Deus, nós não estamos dispostos aos sacrifícios, nós prometemos, mas não cumprimos, vivemos e não temos nada de produtivo para contar, e continuamos fabricando ídolos, Porque o coração do homem é uma fábrica de ídolos. E um ídolo no coração é tão abominável para Deus quanto um ídolo na mão. E o que ocupar o seu coração vai se tornar um ídolo. Então essa doença não é, a Bíblia disse, ela é incurável. Se você for pelo coração, pelas suas emoções, se você não buscar a verdade e não for guiado por ela, você vai ter a sua vida derrotada, esperando por uma coisa que não vai acontecer, porque você ouviu um Deus que não é o Deus vivo, é o Deus que você fabricou. Porque se você crê errado, você vive errado. Se você crê numa mentira, é verdade para você. Você vai construir sua vida com base numa mentira. Quantas pessoas que ainda carregam crenças, travas, bloqueios. Por quê? Porque não deixam a palavra entrar e romper com tudo isso. Quantas pessoas que estão na igreja, mas não vivem como igreja. Vêm para o culto, mas a vida não é um culto a Deus. Cantam e dizem que estão adorando, mas a vida não é uma adoração a Deus. Quer comais, quer bebais, façam tudo para a glória de Deus. Então, isso glorifica a Deus, eu faço, não glorifica, eu tiro. Fujam da aparência do mal, não deis lugar ao diabo. E por aí vai, não entristeçam o Espírito Santo. São escrituras e escrituras que estão nos ensinando o tempo inteiro como conduzir a nossa vida. Ó, você deve ser norteado por isso aqui. A cultura de hoje botou a correção como falta de amor. E a minha Bíblia diz que correção é prova de amor. É prova de amor. E você sabe que se a sua família não for o seu maior valor, se a sua fé em Jesus não for o seu maior valor, você vai perder seu destino. Se a sua família não for o seu maior valor, vai ser sua maior dor. Não tem uma dor maior do que você ver que você perdeu seu destino, você perdeu sua família, porque você não fez o que você deveria ter feito.
essa busca pelo amor de filho, essa carência, tem impedido os pais de corrigi-los com a Bíblia na mão e dar a eles limite. Se você quer uma mudança na vida do seu filho, ela começa por você, você é a porta das mudanças acontecerem. Eles vão se reproduzir de acordo com as varas, de acordo com a sua autoridade, a autoridade que você exercer sobre eles. Os valores que você passar para eles. Então, hoje nós precisamos parar e ver o que tem, quais as mentiras que nós temos acreditado, com base em tudo que a palavra está nos ensinando. Que tipo de alicerce nós levantamos? Se a nossa casa está caindo, casamento está caindo, financeiro está caindo, qual é a resposta de Deus para você? Vamos lá. Quando a vida de uma pessoa está desabando, o que a Bíblia disse para ela antes? Se você não construir na rocha, vai desabar. Então, qual é a resposta de Deus para ela? Você construiu na areia. Eu não falei para você construir na rocha? O que é construir na rocha? A rocha é a palavra. Em Jesus, é você fundamentar, já fala fundamentar, fundamento. Fundamento. Eu tenho que acreditar na verdade, não aquela tristeza do remorso e carregar um padrão meio que da penitência. Penitência vem do quê? Penitenciária. Não, você não é um preso, você é livre em Jesus. Você não paga uma penitência, você tem um relacionamento com Ele. Você não vive à base de culpa. Eu tenho que fazer isso, porque senão é Deus não sei. Não, você tem um relacionamento, você não tem medo dEle, você tem reverência por Ele. É respeito. Porque o amor, ele vem à base, vem exatamente do respeito. Como você ama alguém que você não respeita? É por isso que um pai trabalha respeito. Ele não persegue amor, ele estabelece respeito, autoridade. E é isso que Deus nos ensina. Ele não está preocupado. Eu estou magoada com o Senhor. Ele não está preocupado com isso. Ele me ama tanto que Ele vai fazer o que tem que ser feito. Ele vai me ensinar. E Ele quer que eu aprenda com Ele e exerça a minha autoridade corretamente, com a Bíblia na mão. A disciplina, ela vem do amor. Porque Deus disse, eu disciplino aquele que amo. E o pai que ama o filho disciplina, não é assim que está escrito? Não está escrito, você já leu essa escritura, né? Se você odeia seu filho, você não o disciplinará. Não é isso que está escrito? É isso que está escrito em Provérbios. Quem odeia o filho não o disciplina. Não é prova de amor não disciplinar. Ou seja, a disciplina é a maior prova de amor. É o maior investimento. Eu parei para falar com você, eu parei para te corrigir, eu parei para lidar com você. Talvez fique ali 1 hora, 2 horas, eu estou mostrando para essa pessoa, para essa criança, para esse adolescente, para esse jovem, o valor que ele tem. Olha o quanto eu estou me dedicando a você. É o tempo que eu dedico. Esse relacionamento é o que eu estou lá com Deus.
busque em primeiro lugar o reino dos céus, e então as coisas serão acrescentadas. Aquele tempo que eu estou com Ele, eu estou mostrando o valor que Ele tem para mim. E eu acredito que as outras coisas serão acrescentadas. Mas nós fomos pegando um padrão mundano que só tem atrasado a nossa vida. Eu vejo gente corre, faz 1 milhão de coisas, está deixando o que é mais importante, que é Deus e a família, e envelheceu correndo atrás de um monte de coisas. E a pessoa agora fala, envelheci, estou com tantos anos, não construí nada, não fiz nada. Claro, você correu atrás do vento. Você deixou as coisas mais valorosas para correr atrás de algo que é consequência. O sustento da vida é consequência de um bom alicerce. Óbvio que a Bíblia não está te ensinando a ser preguiçoso, muito pelo contrário, ela combate a preguiça, mas ela está mandando você estabelecer prioridades. É com base nas suas prioridades que você vai saber qual é o tipo de fundamento, alicerce que você está construindo. E vai ter todas as respostas do porquê que talvez muita coisa tenha desabado. Quantas vezes eu vi gente dizer, minha vida é de altos e baixos, eu subo, eu desço, não sei. Óbvio, filho, você precisa de um fundamento. Gasta mais tempo. Você vai ver uma obra, por um bom tempo, é dinheiro que não acaba mais para aquele fundamento, aquele alicerce. Você não vê nada, a obra começou e é só lá embaixo, está tudo escondido. Mas aquela estrutura vai sustentar o que está aqui. Quando é mal feito, é quando prédios caem, casas caem, rachaduras, começa a descer, começa a desabar. Por quê? O fundamento foi mal feito. E a gente prega sobre isso. O assunto está aí. Isso aqui não é novo para você. Mas o que adianta? Há ocasiões em que um homem domina sobre outros para sua própria infelicidade. E eu poderia falar tantas coisas. Mas eu quero fechar com esse homem aqui. Olha o tanto que a carta a Filemon foi uma carta importante. Preste atenção nesse texto. Paulo, prisioneiro, vai prestando atenção em como o Paulo fala a respeito dele. Primeiro ele já começa dizendo, Paulo, o que, gente? Prisioneiro de Cristo Jesus. Se você não é um prisioneiro de Cristo, você é prisioneiro de qualquer outra coisa. Por muito tempo ele foi um prisioneiro da religião e ele matou cristãos em nome de uma fé, de uma religião. Então ele sabia o que era ter uma mente, tanto que ele falou muito sobre renovação mental. Você pode estar sendo enganado, ele foi enganado. E o irmão Timóteo, a você, Filemon, nosso amado cooperador. A irmã Afia, que há possibilidade de ser esposa dele, não é certo isso, pode ser. A Arquipo, nosso companheiro de lutas, se não me falha a memória, ele aparece também na carta aos Colossenses. A você, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus, olha o Paulo, lembrando-me de você nas minhas orações. Imagina um homem como Paulo dizer, eu sempre, e a Bíblia não exagera, e esse foi o homem que falou que o Espírito Santo era testemunha da sua consciência, da verdade dele.
sempre dou graças ao meu Deus, lembrando-me de você nas minhas orações. Então, Filemão foi uma pessoa que fez diferença na vida deste homem, na vida do Evangelho. Porque ouço falar, olha o que se ouvia falar. Paulo, estando longe, ouvia falar, não tinha internet, não tinha telefone. E ainda assim, ninguém pode segurar a fama de uma pessoa que está fazendo o que é certo. O Espírito sopra. Porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Seu amor me tem dado grande alegria e consolação. Saber do seu amor pelo reino, pelas pessoas, tem me dado tanta alegria e tem me consolado. Ou seja, Paulo estava lá preso e dizendo, não está perdido. Tem gente diferente aí, tem um Filemão. Filemão me enche é um consolo para mim. E aí nós precisamos fazer essa pergunta, será que nós somos um consolo para as pessoas? E o que falam de nós nos enche os outros de alegria. Seu amor me tem dado grande alegria e consolo, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Será que você é visto como aquele que reanima as pessoas, que muda a atmosfera das pessoas, que não é engolido pelo lugar, pelas circunstâncias, mas você muda. Você conquista o lugar, você reanima o lugar, você reanima os corações. Ninguém é capaz de te desanimar, você chega e reanima, dá ânimo às pessoas. Por isso mesmo, tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra com o seu dever. Prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu podia te dar uma ordem, mas eu vou fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho, agora também prisioneiro de Cristo, apelo em favor de meu filho Onésimo. É uma contradição, né? Inicial, você vê, Deus conhece o fim antes de começar. Onésimo quer dizer útil. Mas até Onésimo ter o encontro com Paulo, ele foi a pessoa mais inútil que você possa imaginar. Pensa uma pessoa inútil. Ele foi escravo de Filemão. Há estudos que dizem que provavelmente ele roubou Filemão, não bastando ele fugiu, e Paulo vai falar. Então, apela em favor de meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Eu gerei esse cara. Então, parece que ele foi preso também, parece-me. E nessa prisão, você vê que tem coisas que acontecem que mudam a sua vida. Você precisava daquilo. Como o ladrão da cruz. Ele não ia encontrar Jesus fora da cruz. Foi na cruz que ele encontrou. Então, foi o julgamento, a condenação que o levou para perto e para a salvação eterna. E aqui parece que a prisão de Onésimo o colocou com Paulo, que foi preso injustamente. Você conhece a história, ele era preso por pregar a palavra. E ele foi gerado, um novo homem, foi transformado. Ele antes, olha só, era inútil para você. Mas agora é útil, como é o nome dele, tanto para você quanto para mim.
Paulo recomendando esse homem. Mando-o de volta a você, como se fosse o meu próprio coração. Paulo encontrou em Onésimo uma transformação tão grande. Ele viu uma mudança, que agora ele usa o crédito dele, tudo que ele tinha ali, com Filemão, e Filemão confiava em Paulo. Então, quando Paulo avaliza Onésimo, mudou tudo. Porque ele está dizendo, receba esse homem como meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo. Eu não queria mandar ele para você. Para que me ajudasse em seu lugar enquanto estou preso por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Eu entendo que o escravo é seu, e aqui Paulo está dizendo, por mais que eu gostaria de mantê-lo comigo, mas eu entendo dentro do meu coração que aqui duas coisas precisam acontecer. Uma atitude de humildade de Onésimo, de quebrantamento e perdão de Filemão. Era um trabalhar para os dois. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre. E às vezes, os onésimos, às vezes Deus vai, é interessante que Deus vai nos levar às vezes a passar por coisas para saber como aquilo é para ajudar os outros. Isso é muito comum. E às vezes Deus vai tirar algo de perto da gente por um tempo, para trabalhar, para depois trazer de volta. Eu creio que Deus está dizendo, eu vou mandar uma bênção para você, como Paulo falou que ia mandar uma bênção para Filemão. Estou mandando Onésimo de volta para você. Mas não é o mesmo Onésimo que saiu daí. Você vai se surpreender. Esse aqui você não conhece. Aquele que você conhecia morreu. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo para que você o tivesse de volta para sempre. Mas não mais como escravo. Mas muito além de escravo, como irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado. E ainda mais para você. Tanto como pessoa, quanto como cristão. Eu estou mandando ele de volta. Mas não como um escravo mais. Eu quero que você o receba como um irmão. Como alguém precioso. Alguém que para mim é muito precioso. Assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Se ele o prejudicou em algo, ou deve alguma coisa a você, ponha na minha conta. Põe na minha conta. Não é lindo? Isso aqui é o que Jesus faz com a gente. Ele vem, nos recomenda, e agora, ele errou. Não, porque ele errou, isso aqui. Eu já paguei a conta lá na cruz. Eu já paguei a conta lá. Já está tudo na minha conta. Você nunca viveu uma experiência de você estar num restaurante e o garçom vir e dizer assim, ó, tal pessoa naquela mesa pagou sua conta? Não. Então você vai fazer isso agora.
Você vai fazer isso. Você vai deixar o Espírito te guiar. Você vai olhar para alguém e dizer assim, tem alguém aqui que precisa que eu pague a conta? Ai, que coisa incrível, o garçom chega lá para aquela pessoa e diz, escuta, o pessoal daquela mesa lá pagou sua conta. Você depositar na conta de alguém que você nunca viu, porque aquela pessoa precisa. Você sabia que às vezes tem alguém que está ali, que está com o dinheiro contado e foi porque sonhava aquilo ali, ou queria fazer um agrado para um filho, mas está num aperto danado, ou ainda vai passar no cartão para cobrar daqui 40 dias, e aí aparece uma alma bondosa, generosa do ministério, mudança de vida, porque aqui o povo é generoso, e ainda você deixa ali e diz assim, escuta, mas por quê? Porque eu aprendo, siga esse canal aqui, essa rede aqui, você vai se tornar essa boa pessoa também. É a palavra me mudou. A palavra me mudou. Isso é um negócio incrível, são surpresas que a gente faz, que ninguém está esperando. Ai, mas eu queria viver essa surpresa. Você pode plantar a surpresa e viver muitas outras. Muitas outras. Então põe na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho, eu pagarei, para não dizer que você me deve a própria vida. Eu vou pagar. Ele agora age exatamente como Cristo, mostrando para Onésimo e mostrando para Filemão. Sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime o meu coração em Cristo. Ele já começou dizendo, você tem reanimado, então reanime mais. Escrevo certo de que você me obedecerá. Você vê que ele faz, aqui ele também está amaciando, ele está fazendo igual Jesus fez no livro de Apocalipse. Primeiro ele fez aquela lista de elogios, né? E depois ele veio com o chicote. É uma técnica que funciona. Ele disse para Onésimo, porque pelo jeito receber Onésimo, Filemão receber Onésimo, não era uma tarefa fácil. Como Paulo estava pedindo, mas Paulo conhecia um Onésimo que ele tinha certeza que Filemão ia ficar encantado. Escrevo certo de que você me obedecerá, sabendo que fará ainda mais do que lhe peço. Você vai andar 1 milha a mais. Além disso, prepare-me um aposento, porque graças às suas orações, olha o que Paulo está dizendo para Filemão, espero poder ser restituída a vocês. Então, prepara um quarto que eu vou passar uns dias aí na sua casa. Põe mais água no feijão, Filemão. Epáfras, meu companheiro de prisão, por causa de Cristo, envia saudações. Você vê que todo mundo na prisão, e está lá Paulo escrevendo, Epáfras, envia saudações para o Filemão também, tá? O povo não está ruim, não está triste. Assim como também Marcos. Lembra de Marcos? Lembra de Marcos? Eu não lembro do Marcos. Lembra da briga, da discussão do Paulo com Barnabé por causa de Marcos? Lembra disso ou você não lembra disso? Você lembra, meu filho, você lê a Bíblia, você é bom de Bíblia. Eles discutiram porque Marcos tinha abandonado o ministério. E para Paulo não cabia mais Marcos, ele não confiava. Barnabé já creu que ele podia dar mais uma chance. E olha que coisa, eu já preguei sobre isso. Há alguns que acreditam, alguns eruditos, que o cara que fugiu enrolado num lençol era até o Marcos, sabia? Ou seja, ele teve tempos ruins. Mas esse cara escreveu o quê? O Evangelho de Marcos. É de Marcos. Então, a pessoa que, num momento, Paulo não quis
E até houve uma separação entre ele e Barnabé ali. Você vê o que é uma pessoa que, às vezes, num momento, ninguém quer. Mas aquela pessoa dá tanta prova de que ela mudou, agora ele está com Paulo. Ele está com Paulo. Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores, desculpe. E Demas, agora olha o Demas. O Demas já não. Lembra quando ele fala, Demas me deixou e amou mais esse século, esse mundo? Estava aqui com ele. Aí você vai encontrar em outra carta que ele já abandonou. Estava num bom momento, rodeado de gente boa. Lucas, Marcos, Aristarco, o Epáfras. Gente boa. Gente cheia do Espírito, Onésimo, que foi tão mudado. Aí Demas abandonou. Você vê, um dia está no grupo certo, no outro dia já está no grupo errado. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de todos vocês. Que história, não é? Muito bem. Onésimo, o texto já pregou para você. Onésimo foi, o nome dele é útil, mas ele foi um inútil. Pelo jeito ladrão, não fez nada direito, que Filemão não queria ouvir falar dele. Ele teve um encontro com a verdadeira fé através de Paulo, foi gerado por Paulo. Que coisa forte, Paulo, eu o gerei na prisão, enquanto estava preso. Oh, meu Deus, ele estava preso, mas ele continuava gerando coisas boas. Ele estava preso. Você vê que um problema não para a sua vida. Um problema momentâneo, uma circunstância, não parou a vida dele, continuou gerando coisas boas e rodeado de gente boa. Pessoas que estavam sendo transformadas e mudadas. E com a convivência com Paulo, gerou um Onésimo que ninguém conhecia. O encontro com a verdadeira fé, com a palavra, gerou um Onésimo que ninguém conhecia. Porque o encontro com a verdadeira fé gera pessoas, traz um renovo, gera casamentos, gera famílias, gera negócios. Gente, é impressionante o que a fé faz. Aquilo que foi inútil uma vida inteira, de repente se torna tão útil. Uma pessoa que foi inútil, não deu resultado, foi um ladrão, além de escravo, já era escravo, ladrão, incompetente, preguiçoso, faz tudo errado, vai embora. Aí precisou se afastar de Filemão. Aquilo passou por muita coisa. Teve um encontro com Deus através de Paulo, com Jesus através de Paulo. Mudou completamente. Agora, Paulo diz, tem que haver uma restauração. Ele vai voltar, você tem que voltar. Qualquer um ia pensar, não, agora é daqui para lá, né? Não, você tem que voltar. Que é um exercício de humildade para você, um exercício de perdão para Filemão, e isso vai fortalecer a vida do Filemão, porque quando você, Filemão, vê o Onésimo, ele vai ver o que Cristo, ele já estava vendo, mas ele vai ver em alguém que talvez para ele era um caso perdido. Às vezes você tem um caso perdido, você tem uma pessoa que parece um caso perdido, você tem um Onésimo na sua vida, talvez você é o Onésimo. Não sei. Mas hoje o Espírito Santo está dizendo que ele vai gerar, esse Onésimo vai ser gerado de novo, gerado pelo Espírito, seja você, seja alguém.
Aquilo que era inútil vai se tornar útil. E quando você tem o coração guiado por Deus, você acredita nisso? Você acredita? Você acredita na verdade que as pessoas podem mudar, que você pode mudar, que seu destino pode mudar, que você pode ser a pessoa que Deus te criou. E você se alinha. Você coopera. Você é gerado de novo, porque é isso que eu estou mostrando para você. Uma pessoa que foi gerada pelo Espírito, ela muda completamente. Ela pode ter sido inútil. Ela se torna útil. Útil. Porque agora ela não é mais guiada pelas mesmas coisas que ela foi uma vida inteira. Por emoções, por enganos, por coisas que não têm poder de sustentar nada. Só a palavra. Vamos nos colocar em pé com o nosso propósito. Liga o seu coração no céu. Você ouviu palavras que têm o poder de mudar a sua vida. Se envolva com aquilo que tem poder de mudar a sua vida. Porque você pode se envolver com coisas que estão arruinando com a sua vida. Você pode viver com base no engano uma vida toda. Pode acreditar em mentiras uma vida toda. Pode estar sendo enganado pelo seu coração. E perdendo anos de vida, perdendo sua família. O que mais eu posso dizer aqui hoje? Não é? Deus nos enviou coisas tão profundas, tão incríveis, que se eu agarrar, minha vida nunca mais vai ser a mesma. Eu posso estar fazendo agora uma risca no chão e decidindo a minha vida para sempre. Acabou. Eu não vou mais viver assim, eu não vou mais pensar assim, eu não vou mais tomar esse rumo, eu não vou mais ser esse inútil, eu não vou mais fazer escolhas inúteis, eu não vou mais viver com base nas minhas emoções, eu não vou ser mais guiado pela mente da carne, eu não vou mais ser enganado. Hoje eu saio daqui curado da doença do coração. Ele é enganoso, sua doença é incurável. E quantas decisões eu tomei, quanto tempo eu perdi, quantas mentiras eu abracei, eu acreditei, quantas coisas eu fiz com base em mentiras. Quantas escolhas eu fiz, decisões eu tomei, não é? E foi em cima do quê? Da verdade? Não, da mentira. Porque eu fui enganado pelo meu próprio coração. O coração é enganoso. E ele vai contar mentiras para você. Ele vai dizer que é Deus quando não é Deus. Ele vai te levar a buscar coisas porque você sentiu, porque você teve vontade. Quantos que são voláteis, tomam decisões só com base na vontade.
Quantos que estão assustados com o que está acontecendo em casa? Com aquilo que estão vendo nos filhos? Mas os filhos se reproduzem de acordo com as varas. Estão bebendo da água que você está dando. E talvez o que está sendo fornecido, a porta que você está abrindo, não está reproduzindo coisa boa. Aquilo que te alimenta te define. A mão que te alimenta. O alimento que você ingere espiritualmente, emocionalmente. Onésimo, quando teve um encontro com Paulo, ele recebeu um alimento que mudou a vida dele para sempre. O definiu para sempre. Paulo definiu, falou de um homem que Filemão não conhecia. Um homem que era indispensável para ele. E que ele disse, mas eu tenho que mandar para você. Porque tem que voltar para ele. Tem que acontecer uma restauração. Só que o que eu mando para você, você não conhece. Eu estou te apresentando e você vai fazer mais do que eu estou te pedindo, porque você vai se surpreender com o que eu estou enviando para você. Uau! Meu Deus do céu! Então, se você era o Onésimo, você está sendo gerado. Você vai se tornar alguém irreconhecível, tão útil. Mas se você tem um Onésimo, Deus está te prometendo, eu vou mandar de volta uma bênção para você. E essa bênção vai te surpreender. Vamos. Vamos. Com seu coração aberto, rasgado. Tenha como valor a aliança. É a aliança que me guarda. Sofro um batismo de consciência aqui hoje. Para de falar negativo. Não diga que isso ou aquilo é difícil, porque você sabe que a Bíblia diz que não é difícil demais. Faça como Raabe. A família de Raabe não era fácil, mas ela abriu uma janela de intercessão. Ela intercedeu pela família. Quando às vezes você está aí, está dizendo, mas eu sou sozinho, a oração de um justo é poderosa e eficaz. Crê no Senhor Jesus, serão salvos tu e a tua casa. Ah, mas meu marido não apoia, minha mulher, os meus filhos. Ei, Raabe era sozinha e ela salvou a família dela inteira. Quando ela abriu aquela janela de intercessão, as muralhas caíram e eles foram salvos. Continue orando e as muralhas vão cair e você vai ver salvação na sua casa. Você vai ver. Em nome de Jesus. Se a nossa família não for, o nosso maior valor vai ser a nossa maior dor. E eu já falei isso, você já entendeu. É quando eu morro que algo novo nasce. Quais as decisões que nós estamos tomando aqui agora? Será que você está vendo? Será que nós estamos vendo?
Chega de tolerar o que você não tem que tolerar. Chega. Levanta hoje. E deixa a palavra te vestir. Pelo Espírito Santo. Sofra um batismo de consciência. Em nome de Jesus. Que as vendas caiam. Veja agora. Tenha clareza. Tenha seu coração sarado, curado. Seja cheio do Espírito Santo. Receba a mente do Espírito. Seja guiado pelo Espírito. Receba o batismo de consciência. E veja. Veja. O que até hoje você não tinha visto. Discerne o Espírito. Seja guiado por Ele. Seja gerado pelo Espírito. Seja mudado agora. Tenha sua vida transformada. Hoje, agora. Em nome de Jesus. Joga a roupa da religião. Rompa a barreira. Tudo que te escravizava, te oprimia, te cegava, venha roubando a sua vida. Destrói agora, derruba agora as mentiras, os deuses que têm guiado a sua vida. Hoje, em nome de Jesus, eu dou uma ordem. Espírito do engano, caia! Seja derrotado! Em nome de Jesus! Espírito do engano, espírito da mentira, da cegueira, caiam! Caia por terra agora! Em nome de Jesus! Seja livre! Seja livre! Seja livre! Seja livre do engano, da mentira, dos deuses inúteis! Em nome de Jesus! Levanta! Levanta com força! Clame! Sofra um batismo de consciência! Toma consciência de quem você é, das escolhas que você vem fazendo, das crenças mentirosas, do engano que tem conduzido a sua vida. Derrote isso agora, em nome de Jesus. Levanta, lute, lute, lute. Não tem outro caminho, não tem outra saída. Seja gerado por Cristo. Seja gerado pelo Espírito. Nasça de verdade. De novo. Seja um odre novo. Chega de perder. Chega de fracasso. Chega. Em nome de Jesus. Vamos nos levantar. Vamos nos levantar como nunca. Vamos nos levantar como nunca. Vamos nos levantar com força. Nós precisamos nos levantar aqui hoje. Você não vai sair a mesma pessoa. Você não vai buscar pelo atendimento pelas mesmas coisas. Você não vai chegar em casa e cometer os mesmos erros que sempre cometeu. Você não vai ser mais o pai que tem sido, a mãe que tem sido. Você não vai mais fazer as escolhas que tem feito. Você não vai mais continuar com base no engano. Levanta. Chega. Seu sistema. Deus está dizendo para algumas pessoas aqui. O seu sistema é falido. Abandona isso. Essa maneira de você conduzir a sua vida é falida. De conduzir sua família é falida. A forma como você tem conduzido seus filhos, a base de palavras malditas e espancamentos,
Isso está traindo desgraça para a sua vida, para a vida deles. E o futuro vai contar. Isso vai estourar na sua cara. Você tende a terminar de uma maneira tão frustrada. Seus filhos não querendo contato com você e odiando a fé. Porque você foi uma farsa. Talvez os seus valores sempre foram baixos e rasteiros. Dinheiro, sexo, imagem. E o pior você deixou para sua casa, para sua família. Talvez você gastou tempo e dinheiro em lugares imundos. E o que você tem dado para sua família é estresse, gritos, e ofensas, e maldições, e ataques. E tem ferido almas, e machucado. Não é só o corpo, mas a alma de um ser que deveria estar sendo formado para conhecer a Deus. E a referência, quem passa, quem dá identidade é o Pai. E quem mostra a figura do Espírito Santo é a mãe. E que tipo de pai, que tipo de Deus você tem apresentado à sua casa? E que tipo de Espírito você tem apresentado? Talvez você tenha vivido com o engano de que não é bem assim. É. Você está enganado, está enganada. Que não é bem assim. É você que está equivocado. Que no final vai dar tudo certo. Não vai. A prova que não vai. Que certamente você está repetindo a história da sua vida. O que você recebeu do seu pai ou da sua mãe, você está repetindo na vida dos seus filhos. E sabe o que eles vão fazer? Vão ter barreira com você talvez tem com seus pais. Ou com a sua mãe, ou com o seu pai. E sabe o que vai acontecer? Eles vão repetir com os filhos deles o que você está repetindo. Então não deu certo. Talvez seus pais não tiveram acesso, mas você tem tido. Mas talvez tiveram e ignoraram. Eu não sei. Mas a prova de que o teu sistema é falido é que você está repetindo aquilo que você disse uma vida odiar. Você está repetindo. Talvez você só é a figura mais arrumadinha e produzidinha. Mas o Espírito é o mesmo. Você carrega a mesma coisa que arruinou com a sua identidade, o seu emocional. E você está repetindo a história e está arruinando com mais. Porque você não acredita na verdade. Mas Deus hoje diz que Ele não tem culpado por inocente. E Ele está dizendo para você, e Deus está falando com alguém agora. Ele diz para alguém, basta! Eu agora estou dizendo a você, basta! Não continue fazendo o que você está. Porque a sua medida já atingiu. Sofra um batismo de consciência e faça o que a Bíblia manda. Põe a boca no pó, se arrependa, se humilha e recomeça para que a misericórdia te cubra. E você tenha graça para as consequências das suas semeaduras. Você sabia que os filhos são a herança do Senhor? Você sabia que a definição
judaica para prosperidade são filhos. Porque a Bíblia diz que os filhos são a herança do Senhor. E Ele nos dá uma herança, Ele nos dá uma riqueza, porque Deus é um Deus de aliança. E Ele espera que a sua descendência continue através dos nossos filhos. Porque quando geramos filhos, não geramos filhos para nós, mas para Ele. Nós geramos filhos para Ele. Você sabia que seus filhos são filhos dEle? E que Ele não te dá o direito de fazer do jeito que você quer. Porque você pode ter dado a luz, mas Ele é dono da vida. A vida quem dá é Ele. Ele deu a você a responsabilidade de conduzir com base na palavra e não com base nas suas crenças, e enganos e mentiras. A igreja do Senhor tem que se levantar. Enquanto nós não vivermos o que pregamos, nós vamos ser piada. Vamos continuar sendo apenas objeto de zombaria de muita gente. Nós estamos aqui para iluminar e para salgar. E não para darmos ocasião ao diabo e nos tornarmos objeto de zombaria dos ímpios, de escárnio. Porque o que o ímpio ouve são gritos, o que vê são pessoas imorais, pessoas que não têm palavra, que não honram seus compromissos, que se vendem por coisas baratas. Mas hoje, receba um batismo de consciência. Toda a igreja em nome de Jesus. Um batismo de consciência. E veja o que você não estava vendo. E tenha a sua vida mudada para sempre em nome de Jesus. Que o temor tome a sua vida. E que te estremeça. E que todas essas fortalezas sejam demolidas. Essas crenças mentirosas caiam por terra. Que as feridas sejam curadas e que você veja a verdade. Eu consagro a sua vida e declaro que você está sendo gerado de novo. Eu consagro os seus projetos e eu declaro a restauração da sua vida, da sua família, do seu casamento, do seu ministério, do seu financeiro, através da sua mudança, através da sua transformação. Eu declaro que a sua vida é mudada para sempre. Em nome de Jesus, eu declaro hoje um novo tempo, um temor, uma transformação, um batismo de consciência. Você sendo gerado pelo Espírito e se tornando a pessoa que você foi gerada para ser, criada, formada para ser. Em nome de Jesus. E transferindo isso adiante, eu abençoo o teu povo, eu abençoo a igreja. Eu creio em mudança, Senhor. Eu creio de todo o meu coração. Eu vou sair desse altar com a certeza de que aqui hoje foi feita uma grande obra e nenhuma pessoa sai do mesmo jeito, da mesma forma, pensando da mesma maneira, mas que uma mudança radical, um temor reverencial tomou conta dos corações. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aqueles que até hoje não foram úteis para o teu reino, foram inúteis até hoje, eu declaro que a partir de hoje passam a ser extremamente úteis para o teu reino, para a tua obra, para o teu povo. Vão brilhar, iluminar e vão viver no mais alto nível. Hábitos nocivos estão caindo. Enganos já caíram. E agora ela vê. E ela conhece a verdade. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia.
Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.